Apocalipse 8. A abertura do sétimo selo. Os 7 anjos com as 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue. E 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu. Também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse, e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Então olhei e ouvi uma águia, voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Apocalipse 9. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como dos escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhes permitido que os atormentassem durante 5 meses, sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som de suas asas era como de muitas carruagens de cavalo correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai já passou, e depois disso 2 ais ainda virão. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, conforme o número que ouvi. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre.
A cabeça dos cavalos era como a de um leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que lhes saíam da boca. Pois o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, porque a cauda deles era semelhante à de uma serpente, e nela havia cabeças com as quais causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Apocalipse 10. O livrinho do céu. Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima de sua cabeça estavam arco-íris, seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. E ele me respondeu: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 11. As 2 testemunhas. Deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram em pé, e os que os viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glórias ao Deus do céu.
O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram. Então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo.